Olá, nós somos o Café com Astrologia. Meu nome é Franciele. Eu sou o Felipe. E se você ainda não conhece a nossa loja, clique aqui no nosso link que vamos deixar ou na descrição. Depois do vídeo. Depois do vídeo, exatamente. Para você conhecer melhor os nossos produtos, as coisas que a gente está vendendo na loja e aí você ficar mais familiarizado com a gente. Hoje a gente vai dar uma base para você interpretar seu mapa astral. É bem simples, nada muito profundo, mas vai dar para você ter alguma noção. Então fica com a gente. Antes da gente começar, é bom a gente dizer o que é um mapa astral, né? A gente já gravou alguns vídeos, principalmente com a Paloma Rodrigues, que é uma parceira nossa astróloga, falando mais sobre isso. Então a gente não vai ser tão aprofundado nesse tema. Então a gente vai falar um pouquinho mais resumido mesmo para vocês entenderem. Nesse vídeo sem ter visto os outros. O que é um mapa astral? O mapa astral, ele nada mais é do que uma carta, do que um mapa, aliás, em que indica um caminho. Que caminho? A nossa vida, a nossa realização pessoal. O mapa astral, através de todas as partes que formam ele vai estar indicando pra gente o melhor caminho a ser seguido, ou esse caminho que vai nos trazer a felicidade. Mas também não quer dizer que o mapa astral vai ser sempre definitivo. Não significa que você tem que seguir ele porque tem ao pé da letra. Porque a gente gosta de falar isso porque o que influencia na verdade são as nossas ações. Se você tem um sol em Gêmeos, pode ser que você seja um mentiroso ou pode ser que você seja um excelente jornalista. Então a forma como você está usando essas características do seu mapa é que indicam aquilo que você vai ser. Mas seguir ou não, aí é contigo. Exatamente, as energias estão presentes ali, elas servem para te direcionar, mas não significa que você tem aquela característica e não pode transformá-la, não pode mudá-la, né? Transformá-la. Exato. Porque você pode. E o ideal é que você transforme. Né? O mapa ele só está indicando, ele está mostrando um caminho a ser transformado. Né? E para começar, você vai precisar do seu mapa em mãos, né? Então você vai precisar da data de nascimento, da hora de nascimento e do local de nascimento. E aí você vai procurar algum dos sites, a gente vai deixar aqui embaixo sugestões. O Astros, o Personário, por exemplo, para que você possa conseguir o seu mapa. Se você não sabe essa hora, pergunta para sua mãe, que com certeza ela vai saber. Agora se você não souber mesmo de jeito nenhum, você vai ter que procurar um astrólogo para ele fazer a retificação horária. Mas dá para você também emitir o seu mapa sem o horário, só que você não vai ter as informações do seu ascendente nem das casas que estão às posições. Então fica um pouco incompleto, bastante incompleto, mas dá pra você ter uma noção assim, de algumas coisas. O mais importante no mapa astral, né, aquilo que a gente tem que analisar primeiro é o Sol, o ascendente, o MC e a sua Lua. O Sol, ele é determinado através do mês de nascimento, o ascendente através da sua hora de nascimento, a Lua é através do dia de nascimento. Né? O MC ele vai chegar depois a partir da hora também. A gente vai começar então falando um pouquinho mais sobre esses 4 pilares muito importantes e aí depois a gente vai pro restante. O Sol, ele é a nossa missão, é aquilo que a gente está buscando aqui, né? Se encontrar, é o astro que vai iluminar a nossa caminhada. Por isso que a gente considera muito mais forte do que os outros o Sol. Por exemplo, você é uma pessoa que nasceu no mês de julho, pro final de julho, então você provavelmente vai ser um leonino. Esse é o seu Sol, é o signo solar, é aquele mais importante. Ele rege a sua missão, aquilo que você está buscando, a sua forma de razão. O signo lunar ele já expressa suas emoções, a forma de você se relacionar com as outras pessoas que envolvem seus sentimentos. A Lua, ela é muito profunda e ela realmente é muito marcante no zodíaco. Porque além dela falar da nossa parte mais profunda, de quem a gente guarda aqui dentro, ela também esboça a nossa maior fraqueza, que é aquilo que a gente tem mais medo de que os outros saibam de nós. Ela é aquele lado meio oculto da gente, sabe? Por incrível que pareça, por mais que ela seja esse lado de demonstrar as emoções mais profundas, que geralmente a gente não demonstra com qualquer pessoa, é com quem a gente tem mais intimidade, e olhe lá ainda, porque às vezes nem a gente mesmo conhece quem a gente é na Lua, a gente acaba demonstrando só com muito tempo, muita maturidade, e aí que entra um ponto bem importante. É interessante que você busque fazer sua lua feliz. Em qualquer aspecto da sua vida, é bom que o que você faça não esteja deixando sua lua triste, vamos dizer assim. Não esteja te magoando, não te deixando
não te deixe melancólico, para baixo. Tente fazer com que qualquer área da sua vida esteja favorecendo a posição que está na sua lua. Por exemplo, você tem uma lua em Sagitário, então você é uma pessoa que vai precisar estar em um caminho filosófico, ter algum tipo de estudo mais acadêmico, de repente mais para frente até seguir o caminho da docência, porque essa coisa de ensinar, passar para frente, conhecer é muito importante para Sagitário. Então, se você não faz nada disso e você está se sentindo incompleto, talvez aí seja a sua resposta. Agora o ascendente, ele é a forma como a gente se expressa, como o mundo vê a gente. Ele é normalmente o nosso estilo, nossa atitude, nossa característica física. O ascendente, ele também ele mostra o nosso caminho, é aquilo, como a gente vai chegar ao nosso sol, né? Através de que espaço, que caminhos a gente vai chegar ao nosso sol. Então ele é muito importante, porque no decorrer da nossa vida, quanto mais maturidade a gente vai tendo, mais perto a gente chega do nosso ascendente, mais a gente incorpora. E aquela história de que as pessoas dizem que com 30 anos a gente fica mais próximo do que é o nosso ascendente, isso é balela, tá, gente? Porque, como eu disse, ele demonstra maturidade. Então, se você tem um ascendente em Áries, por exemplo, quanto mais maduro você tiver, mais você vai inovar, mais você vai empreender, mais essa energia de agressividade ariana você vai colocar para fora. Isso, quando a gente fala em agressividade, não precisa pensar necessariamente na parte ruim disso. Mas está pensando na agressividade no quesito competição, no quesito força. Então você vai ter ainda mais presente em você essas características. Mas isso não significa que tenha que ser com 30 anos. É que é comum pessoas amadurecerem depois, mais tarde. Mas se você amadurecer com 15 anos, parabéns e ótimo para você. E aí você vai ter essas características também elevadas. O MC. O MC é o meio do céu, né? Ele representa a casa 10 também, que é uma casa muito bacana, porque ela fala da onde a gente vai chegar no status social mais alto, né? Que a gente tá buscando aqui nessa vida. Fala dos talentos, dos nossos dons, da carreira em si e da forma, na verdade, com que a gente vai se realizar, entendeu? E normalmente o lado profissional tá bem presente nisso, mas não significa só isso. Agora você já tem uma base, né, desses pilares tão importantes, agora vocês podem pegar os seus signos que estão em cada um deles e estudar. Nesse momento a gente vai passar então para as casas, entender qual é a relação das casas depois dos planetas. Antes da gente adentrar esse universo, é bom dizer que os planetas eles representam as nossas características, né, pessoais, e as casas elas demonstram as áreas de ação dessas características, são as áreas em que a gente vai ser mais exigido. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um Mercúrio em Aquário, por exemplo, planeta da comunicação, a gente vai falar mais pra frente. Então, isso significa que eu me expresso de uma forma muito aquariana, de uma forma muito inovadora, eu sempre vou querer ideias muito diferentes, sempre querer ser o diferente, né, na sua forma de expressão. Ok, agora se eu tenho uma casa 10 nesse planeta, que é a casa do sucesso, do profissional da carreira, então significa que eu vou ter que desenvolver essa expressão aquariana, inovadora dentro da minha carreira, do meu trabalho, tá bom? Aí vocês podem fazer essas associações de acordo com os estudos. Vamos para a primeira casa. A casa 1 é o ascendente, então ela vai relacionar com o que a gente já disse antes, de ser o seu estilo, a sua atitude, a sua forma de expressar. A forma de autoconhecimento. Então, uma pessoa que tem muita casa 1 no mapa, nos planetas, vai ser uma pessoa que veio desenvolver esse autoconhecimento, essa autoexpressão. Muito provavelmente uma pessoa que pode ter baixa estima e que veio desenvolver muito forte a sua estima, porque é uma pessoa que precisa da imagem para se desenvolver. Então, pessoas com casa 1 muito forte no mapa, prestem atenção em que setores que elas estão, porque é onde você vai precisar mais se autoconhecer e se expressar. A segunda casa é o nosso cofre pessoal. Ela vai envolver o dinheiro, a forma como a gente lida com ele, com os bens materiais. Também significa, como ela disse no começo, nosso cofre pessoal não é só para a questão financeira e material. Claro que uma pessoa, por exemplo, com um Saturno na casa 2 tem grande tendência a ser muito rica, mas ela também mostra daquilo que nos faz sentir seguros. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a casa 2 em peixes, por exemplo, vai ser uma pessoa que vai precisar da espiritualidade para se sentir bem com ela mesma e com a vida. Se ela não tiver isso, esquece que ela vai ficar em depressão. Casa 3. Casa 3 é a casa da expressão. Ela também se refere a pequenas viagens, a viagens próximas da gente, normalmente, vamos dizer, nacionais, assim.
E ela também diz a forma como a gente se expressa com o outro e os aprendizados. A casa 4 é a nossa base. Se você for analisar o seu mapa astral, a casa 4 vai ficar bem na base do mapa. E isso já dá uma grande interpretação, né? Porque ela é a casa que nos dá base, que nos dá segurança já da infância, né? Da gente se sentir ali presente, tendo uma cultura, um lar onde que tipo de ensinamentos a gente vai receber desde pequeno. Enfim, as nossas origens, nossas heranças, aquilo que nos dá base. A casa 5 é a casa da criatividade, do lazer e dos filhos inesperados. Então nessa parte do mapa você vai estar verificando a parte em que você se sente feliz, que você se expressa, a casa em que você se diverte e se sente play. Não deve se referir apenas nessa parte a filhos físicos, né? Também pode-se dizer a projetos, exatamente, a coisas que você crie através da sua criatividade, porque é uma casa muito criativa, é natural a Leão, né? Então vai ser uma casa de bastante expressão, de lazer, de curtição, sabe? De coisas realmente da adolescência. A gente não está ainda na fase adulta nessa casa. É uma casa realmente para se curtir a vida, para se aprender a ter mais esse prazer da vida. Mas aí chega a casa 6 e aí ela foca no trabalho e na saúde, na qualidade de vida que a gente quer ter. Ela também fala dos colegas de trabalho que a gente aprecia ter ao nosso lado. É uma casa de virgem, né? Então ela vai falar muito dessa questão do trabalho, de como a gente se sente bem no nosso ambiente de trabalho ou com os colegas, da saúde, que também é muito importante, analisar em que caminho ela vai estar. Então, se você é uma pessoa que tem bastante planeta na casa 6, é muito provável que você desempenhe também um papel bastante grande dentro do seu trabalho. Casa 7, a casa das parcerias, é a casa dos relacionamentos conjugais. É também uma casa bastante legal de analisar porque ela é o nosso descendente, o oposto do nosso ascendente. O que isso significa? Se o ascendente é a nossa expressão, a autoexpressão, aquilo que a gente está buscando, o descendente, além dele falar da questão de relacionamento, ele também fala de tudo aquilo que a gente não consegue enxergar na gente mesmo, né? Que é o oposto da casa 1. A casa 1 é que a gente está se expressando, sabendo quem a gente é. A casa 7 é aquilo que a gente não sabe como a gente é. Então, é muito provável que se você tem um determinado signo na casa 7, aquele signo vai ter muitas características das quais você às vezes acaba se irritando com as outras pessoas ao seu redor e não percebe que você mesmo tem elas. Exatamente. São características que te incomodam normalmente, porque você as tem, mas não consegue desenvolvê-las ou tem algum bloqueio em relação a elas. É a casa do espelho, Exatamente. Resumindo. Casa 8 é a casa da crise, é a casa também da renovação e da transformação. É uma casa onde você tem que abrir mão do eu, do meu, para abraçar o nosso, né? Por isso que ela é uma casa de crise. Porque até onde a gente está realmente preparado a abrir mão do que a gente acha que é nosso, do nosso egoísmo, para a gente poder ajudar os outros ou para a gente poder abraçar outras causas, principalmente nos relacionamentos. Ela também fala um pouco disso. Como a Fran falou, a casa dos finais, ela é uma casa que vai reger bastante essa questão de finais de ciclos mesmo. Não de morte, falando assim, mas de finais, seja final do trabalho, mas é isso. A morte não significa assim, tipo, falta de vida, não é nesse sentido. Significa finais mesmo, términos. Encerramentos de ciclos para se iniciar novos ciclos. Exatamente. Assim como o escorpião, que é a fênix, que vira cinzas e depois renasce delas. Casa 9. A casa de Sagitário, né? Então é uma casa bastante expansiva, é uma casa que fala dos estudos acadêmicos, de estrangeiro, de viagens para o exterior. São as viagens mais longas, enquanto a casa 3 rege as viagens mais curtas. É uma casa que fala bastante de filosofia de vida, aquilo que a gente veio aqui buscar no sentido religioso, mas não no sentido religioso de igreja ou qualquer coisa do tipo. Religar, a nossa religação com Deus, com essa essência divina. A casa 10 a gente já citou também, é o meio do céu. É a casa regente de Capricórnio, então fala muito do trabalho, da carreira, daquilo que você quer se realizar, onde você quer ter a realização. Então, se você é uma pessoa com muita casa 10 no seu mapa, provavelmente você vai desempenhar um papel muito grande na carreira. E vai se importar bastante com o seu status social. Casa 11, a casa das amizades, a casa das parcerias mais longas. É a casa natural de Aquário, então a gente já espera isso, né? É uma casa também que mostra como as pessoas valorizam você, como elas querem estar perto de você, quem são as pessoas que estão perto de você, se você vai ter amizades muito duradouras, ou se você vai ter poucos amigos ou muitos amigos.
Enfim, ela trata das nossas relações, como a Fran disse, mais longas. Casa número 12, a última, ela fala sobre a espiritualidade. Essa é uma casa bem misteriosa e muita gente tem dificuldade de entender, porque ela realmente tem aspectos muito profundos, né, que é a casa natural de Peixes. Ela é uma casa que fala do nosso subconsciente, das coisas que a gente guarda dentro da gente, que às vezes a gente nem faz ideia que tem. E é uma casa de meditação, uma casa de você se encontrar consigo mesmo, de você... É pro interior, né? Isso, é uma viagem ao eu. Enquanto Gêmeos e Sagitário estão regendo as viagens para fora, Peixes na casa 12 rege as viagens para dentro. E é muito bom você prestar atenção nessa casa, porque determinado signo nela vai indicar em como você faz essas viagens, como você se reconhece ou conhece, né, mais profundamente. Agora é a vez dos planetas. Então ela vai estar dividida em dois grupos, pessoais e os que são tipo em geral, assim, que fala das sociedades, que tem uma energia que vale para mais de uma pessoa, vale para um grupo. Até Júpiter são os planetas pessoais. Depois são esses geracionais, porque eles abrangem realmente uma geração. Eles demoram muito tempo, muitos anos para sair da mesma posição, por conta disso. A gente já falou do Sol e da Lua, então a gente vai começar com Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação, do diálogo, das nossas habilidades manuais. Ele também rege os irmãos. Fala de como a gente pensa, de como a gente intelectualiza, né? Então presta atenção no signo que vai estar nessa casa, que é muito importante. E a gente fez um vídeo falando sobre Mercúrio. Você pode clicar em algum lugar aqui da tela que vai aparecer, para vocês entenderem um pouco mais, e também a gente falou sobre cada signo nele. É bem legal vocês acompanharem mais pra frente. E agora o próximo planeta é Vênus. O signo do amor, da beleza, da arte. É o nosso senso estético. É aquilo que a gente dá valor para como a gente aparece. Então ele vai falar muito sobre a questão dos relacionamentos também. É bem interessante numa sinastria amorosa, que é o mapa astral do relacionamento, analisar não só a Lua, mas também Vênus, que vai mostrar como a gente ama. E também para a questão do mapa dos homens, ele mostra que tipo de mulher eles vão querer atrair para si. Agora é a vez de Marte. Marte é o planeta da ação, do movimento, então vai falar a forma como a gente busca nossos objetivos. É um planeta que mostra como a gente usa a nossa agressividade, mas não no sentido de raiva, mas no sentido de força, de energia, de como a gente vai conquistar nossos objetivos, de que forma e o que energia que vai nos movimentar para isso. Passando para Júpiter, né, que é o planeta que fala da expansão, das áreas que a gente vai expandir ao decorrer da nossa vida. Júpiter é o planeta do crescimento, das normas, das leis, né? Já que ele é regido por Sagitário, então ele vai apresentar muito desses aspectos. Passando agora para o início dos planetas geracionais. Então é bem interessante nesses planetas você não se ater tanto à característica do planeta em si, mas sim também a casa que ele está, que é o mais importante, né? Que é a área de atuação na sua vida. A gente começa com Saturno. Saturno é o planeta natural de Capricórnio, então a gente sabe que é um planeta que cobra, né? Ele vem para cobrar, ele mostra essas áreas de responsabilidade na nossa vida, do quanto a gente leva a sério as coisas. Então, dependendo da casa que você tem no seu mapa, vai indicar como você vai levar isso a sério, né? Que forma você vai levar isso através da responsabilidade. E também é um planeta que vem trazer consciência pra gente. Ele mostra através de que forma a gente vai adquirir consciência nessa vida. Agora é a vez de Urano. Ele rege a tecnologia, as inovações, ele rege as mudanças. Aquelas mudanças muito drásticas, às vezes, as rupturas. Então é interessante você analisar em que casa vai estar esse planeta, porque ele vai mostrar em que parte da sua vida irão acontecer essas grandes rupturas, essas grandes mudanças, essas grandes inovações, porque ele realmente vai te levar a fazer algo grande e diferente nessa área específica. Netuno é o planeta que rege Peixes, então é o planeta da espiritualidade. Ele é o planeta das formas mais lúdicas, daquilo que a gente não entende através da nossa mente, mas sim através da nossa consciência, da nossa criatividade, da espiritualidade. Enfim, ele é um planeta de expansão no sentido espiritual. E para finalizar, a gente vai falar de Plutão. Ele que rege as mudanças, as transformações, a morte e o renascimento. Gente, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, esperamos que tenha sido útil para vocês de alguma forma. E lembrando que é apenas uma explicação mais básica mesmo, para vocês terem uma noção assim bem primitiva de como interpretar o mapa. É claro que tem muito mais coisa para se saber,
mas no decorrer do tempo a gente vai ensinando mais para vocês. Ou vocês também podem buscar um astrólogo, que é bem legal, porque ele vai ter sempre uma interpretação bastante ampla para dizer sobre o seu mapa, se você tem mais interesse. E também prestando esse tipo de serviço, se quiser entrar em contato com a gente. E é isso, né? Sim. Agora é só você se inscrever no canal, deixar seu joinha, seguir a gente nas nossas redes sociais e aguardar o próximo vídeo. É isso aí, gente. A gente se vê na próxima, então. Até mais. Até Tchau. mais.